Meio-dia, 29 minutos, vamos falar de seleção brasileira, que ganhou ontem, fez 1-0 no Paraguai e está na Copa do Mundo. Deixa eu começar pelo seguinte, gostou da seleção, Zé? Gostei. Mais aplicada? Uma seleção... Mais comprometida? Mais orientada. Mais orientada. A seleção, ela pareceu mais orientada, deu para ver nos 2 jogos da seleção. Pelo menos uma forma de jogar. Pode até dizer que privilegiando um setor defensivo na armação, está muito claro isso com a presença do Casemiro. Acho que a presença do Casemiro ajuda o Marquinhos e principalmente esse que vai falar agora. Vamos até já botar no ar, o Alexandre Ribeiro. Afinal, foi ele que foi convocado sem que a gente esperasse. É uma participação do Ancelotti junto com a comissão técnica e chegou conhecendo o ambiente e jogando muito bem. E está falando exatamente o que ele ainda está conhecendo dentro da seleção. Com certeza, porque querendo ou não, eu também tenho dúvidas sobre mim, tenho muitas coisas na mente e isso foi uma resposta para mim também, com certeza. Como é que foi a conversa com o Ancelotti nesse sentido? Porque ele te convoca como uma surpresa na lista, não tinha sido convocado antes, começou jogando 2 jogos aí pro jogo. Eu não tive nenhuma conversa em particular com ele, sabe? Ele fez isso porque é um cara que entende futebol. A única conversa que eu tive com ele foi depois do jogo, que ele me deu parabéns pelo jogo. E pronto, é um cara que não precisa falar comigo, é um cara que entende muito, apostou e pronto, ele não costuma errar, né? E deu certo. O testemunho de quem esteve lá é exatamente esse, de que o Ancelotti foi muito claro, mesmo sem precisar ter conversas particulares ou longos papos, que até não tinha tempo, com jogadores. E o clima foi, digamos que, aliviado por demais dentro da seleção brasileira em relação ao que vinha, ao trabalho que vinha sendo feito, em que não se tinha certeza sequer se o técnico que estava permaneceria. E eu falo isso desde os tempos do Ramon Menezes, que teve aquela célebre cena com o Ramon Menezes, em que o Casemiro, que ainda era convocado, em determinado momento ele está na beira do gramado, dando orientação para os jogadores ao lado ou até à frente do treinador. E o Casemiro, a volta do Casemiro e a presença do Alexandre Ribeiro são duas escolhas do Ancelotti. Ganhamos um zagueiro e um volante para a Copa. Exatamente. Agora, quanto ao Casemiro, vale uma ressalva. O Casemiro não vinha sendo convocado, mas foi pelo Ramon Menezes, depois do Tite. Então, não foi com a era Tite que ele saiu. Mas o Casemiro, ele não vinha sendo convocado também porque não estava jogando nada lá no Manchester United logo que foi feita a transferência do Real Madrid. A temporada última do Casemiro recomenda uma convocação, independente do técnico se conhece ou não ele. Como é o Ancelotti que conhece ele e aprecia e tem no Casemiro um cara de confiança, por isso ele foi convocado também. O que vem pela frente agora no caminho da seleção neste 1 ano antes da Copa, Zé? Bom, neste 1 ano antes da Copa, o Brasil tem ainda 2 partidas a cumprir dentro das eliminatórias contra a seleção do Chile, jogo que deve ser no Maracanã, possivelmente dia 4 de setembro, deve ser confirmado, e depois no dia 7 ou 8 será confirmado o jogo na Bolívia contra a seleção boliviana, um jogo que interessa só para a Bolívia, para a classificação, possivelmente em El Alto, onde vem jogando a seleção boliviana e não em La Paz. Para o jogo contra o Chile não está Vinícius Júnior. Talvez, aí tem que ver a opção do Ancelotti quanto a formar time e fazer jogar o time que ele quer para a Copa. Talvez o Vinícius Júnior nem venha a ser convocado, porque ele seria convocado só para o último jogo contra a seleção boliviana. Vai ser um momento da gente ver até que ponto o Ancelotti está querendo ter o grupo, como ele quis ter o Rafinha nestes jogos, mas aqui ainda estava valendo classificação e o Rafinha é um titular absoluto da seleção brasileira. Foi ontem elogiado também, porque foi a primeira vez que o Ancelotti trabalhou com o Rafinha, que é seu adversário e foi seu algoz no último campeonato espanhol lá na La Liga. Vamos para o desafio? Vamos. Quem está na Copa do Mundo, além da Rádio Gaúcha, que já estava, e do Brasil, que agora está? Bom, dos goleiros, dos que estavam nessas relações, não é muita... Eu vi o Leonardo Oliveira nessa madrugada fazendo esse exercício, que é maravilhoso, e o Léo... Eu vou muito perto daquilo que o Léo botou. Alisson está na Copa. Não tem mais um outro goleiro que estava nessa lista que eu posso dizer, tá na Copa, porque o Bento eu não acredito que ele seja tão certo assim. Ele vai ainda, joga na Arábia, tem essas coisas. O outro goleiro que está na Copa não estava nessa convocação, que é o Ederson.
Nas laterais, o Wanderson dá para se dizer que está na Copa. Ele não foi mal, ontem até apareceu bem no jogo. O Danilo está na Copa, não só como lateral, mas pela sua versatilidade de jogar como zagueiro e até às vezes até como meio-campista ele já jogou lá no tempo da Juventus. O Alexandre, lateral do Flamengo, está na Copa, porque não surgiu nada mais consistente, vai ter uma vaga em aberto. E o do Alexandre tá. Então, esses 3 jogadores que estavam na seleção, fica faltando aí uma vaga para lateral direita. O Wesley estava lá e é um bom candidato, não sabe se fica no Flamengo ou não. E mais a busca de um lateral esquerdo. Vai ter mais um lateral aqui, além do Danilo, lateral direito, pode ter o Wesley e o Danilo sendo polivalente. No meio-campo, quem tá certo que estava nessa convocação, na defesa, Marquinhos tá certo e Alexandre Ribeiro, por incrível que pareça, em 2 jogos carimbou seu passaporte. Gabriel Magalhães está machucado, mas é jogador da lista, só uma lesão o tira. E ainda tem 2 casos, o Léo Ortiz estava lá, mas não é certo. E o Militão tem que mostrar, se ele se recuperar, vai à Copa com certeza, até por ser um ex-jogador do Ancelotti e titular do Real Madrid. No meio-campo, Casimiro e Bruno Guimarães, certo, estavam lá. E dos outros, olha, mesmo o Andrei Santos, o Gerson talvez não vá nem na próxima convocação, porque ele está indo para a Rússia. E a Rússia é uma geladeira. Esconde. E o Gerson já não estava tão... A saída do Flamengo não está sendo legal. Tomara que vá bem no Mundial. Já chegando no ataque, quem é que está confirmadíssimo? Eu pego só 3. Confirmadíssimo, assim. Desses que estavam lá. Rafinha, Vini Júnior e bota o Matheus Cunha. Cunha. No mais, certo, tem ninguém. Vai estar o Rodrigo. Esse volta do Real Madrid e vai ser titular na seleção. Vai ser convocado. Agora, Endrick, que não veio, que estava machucado. Savinho, que estava na seleção. O Savinho, dá para dizer que ele está quase dentro, até porque ele agora com o Guardiola é possível que tenha uma melhora ainda em relação ao que era. O Estevão é uma possibilidade muito grande, o Antony é a mesma coisa, e aí fica faltando só um. Ele. Neymar. A vaga tá lá. É dele. O Neymar tá na Copa. Ele pode sair da Copa. Outros craques que vão estar na Copa do Mundo ou não, a situação deles estão em GZH nesse especial de 1 ano. Abraço, Zé. Obrigado. Gabardo tá na Copa também. Ontem já estava garantido, mas ontem foi espetáculo.